O Rio Grande do Sul guarda histórias que atravessam séculos, onde passado e presente se entrelaçam de maneira inquietante. Entre charqueadas esquecidas, cruzes solitárias no meio do nada, casas que lembram guerras antigas, castelos imponentes e cemitérios silenciosos, existem mistérios que desafiam toda explicação. 5 lugares onde desaparecimentos, aparições e fenômenos inexplicáveis testam a coragem de quem ousa investigar. Então, sente-se, respire devagar, escute atentamente e veja se consegue suportar o terror urbano. O mistério da charqueada assombrada. As margens silenciosas do arroio Pelotas, cercadas por árvores retorcidas e pelo sopro frio do vento minuano, ainda permanecem de pé os esqueletos de antigas charqueadas. Essas construções, erguidas no auge do século XIX, sustentaram a riqueza da cidade, transformando Pelotas em um dos maiores centros produtores de charque do Brasil. Mas sob a aparência imponente dos casarões, escondia-se uma realidade cruel, um cotidiano marcado por dor, violência e morte. Ali, centenas de homens e mulheres escravizados eram submetidos a trabalhos forçados exaustivos, em ambientes úmidos e insalubres. Os castigos eram brutais: chicotes, correntes, isolamento em celas escuras. Muitos não resistiam. Seus corpos, dizem os moradores, eram enterrados às pressas em valas comuns, às margens do arroio. Outros simplesmente desapareciam, como se fossem engolidos pela terra úmida e silenciosa. Com o tempo, as charqueadas foram sendo abandonadas. Mas o silêncio dos casarões não trouxe paz. Pelo contrário, trouxe ecos. Pescadores juram que em certas noites, quando a neblina cobre o rio como um manto, ainda é possível ouvir gritos rasgando o ar, vozes de desespero, de dor, como se o passado nunca tivesse terminado. O som de correntes arrastando pelo chão, o barulho seco de um chicote cortando o vento, passos pesados que ecoam entre paredes vazias. Tudo isso é relatado até hoje. Um antigo caseiro, que trabalhou por décadas em uma dessas charqueadas, contou certa vez que evitava circular pelos pátios depois da meia-noite. Segundo ele, mais de uma vez, viu vultos passando entre as janelas quebradas. Um deles, em especial, o assombrava. Uma figura alta, magra, com o rosto coberto pela sombra, parada imóvel à beira do rio. Ele dizia que essa presença não apenas observava, mas parecia esperar, como se aguardasse alguém se aproximar para então segui-lo de volta para dentro da escuridão. Outro relato fala de um grupo de jovens universitários que, em busca de aventura, resolveu passar uma noite em uma charqueada abandonada. Levaram lanternas, gravadores e celulares para registrar tudo, mas o que trouxeram de volta foi apenas silêncio e medo. Eles afirmaram que, em determinado momento, as luzes se apagaram de repente, deixando-os às cegas. Foi nesse instante que ouviram um coral de vozes sussurrando ao redor, como se dezenas de pessoas os cercassem. Um deles descreveu ter sentido um toque frio em seu ombro. Quando girou o corpo, não havia ninguém. O grupo fugiu apavorado e, até hoje, nenhum deles teve coragem de voltar. Alguns acreditam que os espíritos que se manifestam são dos escravizados condenados a vagar em busca de justiça. Outros afirmam que os próprios senhores, responsáveis por tanta crueldade, foram aprisionados nos alicerces das casas, amaldiçoados a permanecer no lugar onde espalharam dor. E há ainda um relato ainda mais inquietante, repetido entre pescadores antigos. Em certas madrugadas, quando a neblina cobre o arroio Pelotas, surge um barco fantasma deslizando em silêncio. Nele, sombras sem rosto remam lentamente contra a corrente, desaparecendo logo depois no breu da noite. Dizem que aqueles que veem essa embarcação estão marcados pela desgraça, pois o barco vem buscar os vivos para somar às suas fileiras de condenados. Hoje, as charqueadas em ruínas ainda atraem visitantes curiosos, fotógrafos e estudiosos. Mas os moradores mais velhos alertam: o local não é apenas um ponto turístico, é um campo de memórias vivas. E quando o vento sopra forte e a lua se esconde atrás das nuvens, não é seguro se aproximar, porque o passado, naquele lugar, nunca descansou, e ele insiste em se fazer ouvir. A assombração da Cruz da Pedra.
Na entrada da cidade de Bagé, às margens da estrada que corta o Pampa Gaúcho, ergue-se um monumento de pedra solitário, conhecido como Cruz da Pedra. Para os motoristas que passam apressados, parece apenas mais uma cruz de beira de estrada, dessas erguidas em memória de mortes antigas. Mas para os moradores da região, ela é muito mais do que um simples marco. É um ponto de energia estranha, um lugar onde a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos parece se dissolver. A origem da cruz se mistura à própria história sangrenta da região. Alguns dizem que ela foi erguida no século XIX, em memória de soldados que tombaram em batalhas da Revolução Farroupilha. Outros afirmam que marca o local de uma chacina, onde viajantes foram emboscados e brutalmente assassinados por salteadores de estrada. Há ainda os que juram que a cruz foi levantada para tentar aplacar forças obscuras que já habitavam aquele trecho de terra, forças que exigiam sangue. Seja qual for a versão verdadeira, uma coisa é certa: a Cruz da Pedra nunca foi apenas um monumento. Ela é temida. Moradores mais antigos contam que nas noites de lua cheia, o ar ao redor da cruz fica denso e pesado, e uma névoa branca sobe do chão envolvendo a estrada. É nesse momento que começa o fenômeno mais perturbador. Uma procissão fantasma surge em silêncio. Homens, mulheres e até crianças aparecem caminhando lentamente, vestidos com roupas antigas, segurando velas acesas que iluminam seus rostos pálidos. Eles seguem em direção à cruz entoando rezas em latim, como se estivessem presos a um ritual eterno. O som distante de sinos acompanha o cortejo, sinos de uma igreja que simplesmente não existe naquela região. Um caminhoneiro que fazia viagens noturnas pela rota relatou certa vez ter presenciado a cena. Segundo ele, os faróis do caminhão iluminaram a procissão e, no mesmo instante, o motor simplesmente desligou. Preso na escuridão, o homem ficou paralisado, incapaz de mover-se, enquanto as figuras espectrais passavam lentamente ao lado da boleia. Uma delas, uma mulher de véu branco cobrindo o rosto, parou diante dele e, sem mover os lábios, sussurrou diretamente em sua mente: "Você não devia estar aqui." O caminhão só voltou a funcionar quando a procissão desapareceu na névoa. O caminhoneiro abandonou aquela rota e até hoje evita falar sobre o assunto. Há também histórias de pessoas que tentaram desafiar a lenda, indo até a Cruz da Pedra durante a madrugada. Alguns voltaram transtornados, relatando ter ouvido vozes chamando seus nomes no vento, outras vezes vindo de dentro da própria terra. Outros desapareceram misteriosamente, deixando para trás apenas veículos parados na estrada, motores ainda quentes e portas abertas. Os padres locais, por sua vez, evitam falar do assunto. Um deles, em confissão, admitiu que em certa ocasião tentou realizar uma bênção no local, mas, segundo seu relato, assim que ergueu a cruz em direção ao monumento, o objeto caiu de suas mãos, pesado como chumbo, e o ar ficou irrespirável. Ele jamais voltou. Hoje, a Cruz da Pedra continua lá, imponente e silenciosa. Motoristas reduzem a velocidade ao passar por ela, alguns fazem o sinal da cruz, outros desviam o olhar para não atrair atenção indesejada. Porque, segundo a crença, se você olhar fixamente para a Cruz da Pedra em uma noite de lua cheia, os olhos da procissão fantasma também vão olhar para você. E, uma vez que eles o veem, talvez você nunca mais consiga escapar de seu cortejo eterno. O mistério da Casa das Sete Mulheres. No coração da região de Caçapava do Sul, uma antiga estância conhecida como Casa das Sete Mulheres guarda segredos que atravessam séculos. Durante o dia, os visitantes encontram apenas um casarão histórico, com janelas altas e paredes de pedra desgastadas pelo tempo. Mas à noite, quando o silêncio toma conta da planície, o lugar se transforma em palco de acontecimentos inexplicáveis e arrepiantes. A lenda remonta à época da Guerra dos Farrapos, no século XIX. Dizem que o casarão abrigava 7 mulheres de uma mesma família, todas envolvidas com soldados e combatentes da Revolução. Durante ataques e saques, muitas mortes ocorreram nas proximidades. Alguns relatos indicam que essas mulheres morreram de forma trágica, dentro da própria casa, ou foram assassinadas por inimigos, e suas almas jamais conseguiram deixar o lugar. Moradores antigos relatam fenômenos assustadores,
choros femininos ecoando pelos corredores, janelas que se abrem sozinhas, portas batendo com força sem vento e vultos de mulheres observando da escuridão. Algumas testemunhas afirmam que essas aparições são acompanhadas de sombras de cavaleiros fantasmas, cavalgando pela planície sob a luz da lua cheia, como se revivessem antigas batalhas. Um viajante, que se hospedou próximo à estância, contou que acordou no meio da noite com um frio intenso e correntes de vento cortando os quartos, embora todas as janelas estivessem fechadas. Ao acender a lanterna, viu 7 figuras brancas atravessando o salão principal, cada uma delas parada por alguns segundos, observando-o em silêncio antes de desaparecerem pelas paredes. O viajante jurou nunca mais se aproximar do local à noite. Outro relato, mais antigo, menciona moradores que ouviram reuniões fantasmagóricas dentro da casa, como se as 7 mulheres ainda se encontrassem para planejar ou lamentar acontecimentos passados. Alguns dizem que há objetos que mudam de lugar sozinhos e velas que se acendem e apagam sem razão aparente, alimentando a sensação de que o passado ainda caminha pelos corredores. Para os estudiosos do sobrenatural, a Casa das 7 Mulheres é um exemplo clássico de lugar marcado pela dor e pelo luto, onde a história violenta da região deixou rastros espirituais impossíveis de apagar. Para os curiosos, o local é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Um convite para quem deseja enfrentar o desconhecido, mas um aviso claro de que nem todas as presenças são benignas. Hoje, a Casa das 7 Mulheres permanece como um dos locais mais enigmáticos de Caçapava do Sul. Durante o dia, turistas a visitam por curiosidade histórica. À noite, apenas os mais corajosos se aproximam, sabendo que podem testemunhar fantasmas que caminham, choram e observam, lembrando que algumas histórias nunca chegam ao fim. A Torre do Castelo de Pedras Altas. No alto de uma colina cercada pelo vento frio do Pampa Gaúcho, ergue-se o Castelo de Pedras Altas, imponente e silencioso, construído pelo político e fazendeiro Assis Brasil no início do século XX. À distância, sua silhueta se mistura às sombras das árvores e aos penhascos que sustentam a colina, como se estivesse observando o horizonte há séculos. Mas à noite, o local deixa de ser apenas uma construção histórica para se tornar um reduto de mistérios e presenças inquietas. Desde a morte de Assis Brasil, moradores e visitantes relatam fenômenos inexplicáveis. Luzes acendendo e apagando sozinhas nos salões superiores, passos ecoando pelas escadarias, portas batendo sem vento, e vultos observando pelas janelas, silenciosos e imóveis, são apenas algumas das experiências registradas. Alguns juram que o próprio Assis Brasil, obcecado pelo controle de sua propriedade em vida, permanece no castelo, sua presença silenciosa protegendo o lugar de intrusos. Um relato macabro envolve um viajante que passou a noite no castelo. Enquanto explorava os corredores estreitos, ouviu passos pesados e lentos subindo a escada de mármore. Ao virar-se, viu uma figura de homem alto, vestido com roupas antigas, parado no topo da escadaria, com os olhos fixos nele. O frio intenso que percorreu seu corpo não era apenas físico, era como se algo estivesse avaliando cada movimento, cada respiração. Ele tentou falar, mas sua voz morreu na garganta. O vulto permaneceu ali por minutos que pareceram horas, até desaparecer em silêncio. Moradores antigos afirmam que, em noites de tempestade ou de neblina densa, o castelo parece ganhar vida própria. Correntes invisíveis arrastando-se pelo chão, vidros estalando como se algo tentasse entrar ou sair, e sombras que atravessam corredores vazios tornam qualquer visita noturna uma experiência aterrorizante. Alguns garantem que ouviram murmúrios e gritos abafados vindos do andar superior, como se reuniões ou discussões secretas ainda acontecessem entre as paredes de pedra. Fotógrafos e investigadores paranormais que tentaram registrar imagens do castelo afirmam que câmeras captaram formas translúcidas passando pelos corredores, vultos sem rosto, observando do topo das escadas e reflexos que desaparecem ao olhar diretamente. Há ainda relatos de correntes que se movem sozinhas, cadeiras que rangem e uma sensação constante de ser observado, perseguido, julgado.
Alguns moradores contam histórias de visitantes que tentaram explorar o castelo por curiosidade e nunca mais foram vistos. Seus veículos foram encontrados abandonados próximos à entrada, portas abertas e objetos deslocados, mas nenhum sinal dos próprios visitantes. Outros, ao tentar fugir, afirmaram ter sentido mãos invisíveis agarrando seus braços ou sussurros insistentes chamando por nomes que não pertenciam a ninguém ali. Hoje, o Castelo de Pedras Altas ainda é visitado durante o dia por turistas e pesquisadores, mas poucos ousam permanecer à noite. Mesmo que a construção impressione à distância, quem entra após o anoitecer encontra um lugar onde passado e presente se misturam, onde as paredes carregam memórias de poder, obsessão e mortes, e onde algumas almas se recusam a descansar. À medida que a lua se esconde atrás de nuvens e o vento uiva pela colina, é possível sentir que o castelo observa tudo. E quem já esteve lá sabe. Não é apenas uma construção histórica, é um lugar onde o sobrenatural espreita, paciente, silencioso e implacável. O enigma do cemitério da Santa Casa, no coração de Porto Alegre, próximo à Santa Casa de Misericórdia, encontra-se um dos cemitérios mais antigos e impressionantes do estado. Seus mausoléus de pedra, esculturas de anjos de expressão severa e corredores estreitos criam uma atmosfera que, durante o dia, fascina pelo valor histórico e artístico. Mas à noite, o local se transforma em algo profundamente inquietante, onde os mortos parecem caminhar entre os vivos. Guardas noturnos, funcionários e visitantes relatam fenômenos inexplicáveis. Estátuas que mudam de posição, vozes chamando pelo nome de quem caminha pelos corredores, passos que ecoam sem origem e vultos que desaparecem assim que são encarados. Muitos afirmam que as almas aqui não descansam e que certas sepulturas guardam segredos sombrios, lembranças de mortes violentas ou injustiças do passado. Um relato famoso conta a história de um funcionário que, durante uma ronda noturna, percebeu que uma escultura de anjo havia mudado de posição em relação ao dia anterior. Assustado, continuou a caminhar, mas ouviu claramente seu nome sendo sussurrado por entre os túmulos. Virou-se rapidamente e nada viu. Apenas uma sombra se esgueirando entre os mausoléus. Ele nunca mais passou sozinho por aquele trecho. Visitantes que tentam explorar o cemitério à noite falam de formas escuras, movendo-se rapidamente entre os túmulos, muitas vezes surgindo à beira da visão periférica e desaparecendo quando se olha diretamente. Alguns juram ter visto figuras encapuzadas, paradas em silêncio absoluto, como guardiãs de sepulturas antigas. Outros relatam luzes fracas e inexplicáveis que parecem flutuar sobre jazigos específicos, iluminando nomes e datas de pessoas que desapareceram misteriosamente décadas atrás. O local também é marcado por histórias de pesquisadores e curiosos que tentaram registrar fenômenos paranormais. Gravadores captaram gemidos, sussurros e lamentos, e câmeras fotográficas mostraram vultos translúcidos, alguns com mãos estendidas, outros apenas observando. Aqueles que permaneceram mais tempo sentem um peso no peito, arrepios e uma sensação constante de serem seguidos, como se os mortos estivessem atentos a cada movimento. Moradores antigos afirmam que o cemitério tem um poder próprio de atrair o sobrenatural. Alguns acreditam que certas sepulturas servem de portal para outro mundo, onde os mortos ainda se comunicam entre si e, às vezes, com os vivos. Há relatos de pessoas que sentiram uma presença gelada encostando em seus ombros, vozes sussurrando segredos ou até mesmo passos, subindo escadas imaginárias, em locais onde não há nenhum andar. Apesar do tempo, o cemitério mantém sua aura de mistério e respeito. Mesmo durante o dia, turistas sentem uma atmosfera pesada, mas à noite, o silêncio se torna ensurdecedor. Cada sombra, cada som de pedra se movendo e cada vento que passa pelos corredores estreitos parece lembrar aos vivos que a história deste lugar não terminou, que os mortos ainda caminham, observam e às vezes escolhem quem deve sair e quem ficará preso nas sombras para sempre. E assim permanece o enigma do cemitério da Santa Casa, um lugar onde a linha entre vida e morte é tênue, onde o passado se recusa a descansar e onde cada visitante
deve decidir se está pronto para encarar os segredos que os mortos guardam silenciosamente. 5 mistérios do Rio Grande do Sul. Lugares onde o passado não descansa, onde sombras caminham entre vivos e mortos e onde o sobrenatural insiste em se manifestar. O que você ouviu hoje são histórias reais e relatos de moradores, fenômenos inexplicáveis e lendas que atravessam gerações. Cada um desses lugares guarda segredos que talvez nunca devam ser desvendados. E você, teria coragem de visitar esses locais à noite? Ou prefere apenas ouvir suas histórias, mantendo-se seguro do lado de fora do desconhecido? O terror urbano não termina aqui. Ele se esconde em cada sombra, em cada sussurro e em cada eco que insiste em ser ouvido. Até a próxima, se tiver coragem de voltar.